Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 10º vídeo sobre a origem do Espiritismo. Foi gravar o vídeo 5 e o 6 foi sobre o Livro dos Espíritos. O vídeo 7 sobre o Livro dos Médiuns. E o vídeo 8 sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois o 9 sobre o livro Céu e Inferno, e hoje falaremos sobre a Gênese, e isso compõe os 5 livros básicos da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Conforme expliquei nos vídeos anteriores, essa série de gravação não está entrando no conteúdo propriamente dos livros, algumas raras exceções. Então, eu tenho falado sobre o livro em si, qual que é o conteúdo, a diretriz do livro, qual que é o objetivo, mas não analisando o conteúdo. Posteriormente, em outras gravações futuras, já isoladas, poderemos falar sobre isso. O livro Gênese, dos 5 da obra básica da doutrina espírita, provavelmente é o menos lido. As pessoas leem mais o Evangelho segundo o Espiritismo e algumas o Livro dos Espíritos. Deveriam ler principalmente o livro Céu e Inferno, que é muito bom. E a Gênese também é um livro muito precioso e muito bom. Então, por que as pessoas têm uma certa rejeição ao estudo, à leitura da Gênese? É porque esse livro ele está dividido em 3 partes. Então, a primeira parte é a Gênese segundo o Espiritismo. Essa primeira parte acabou dando nome ao livro. Então, dá a ideia de que o livro só fala sobre aspectos da criação do homem, da criação da natureza, a origem do bem e do mal e assim por diante, questão muito filosófica ou científica, mas na verdade não é isso. A primeira parte que é isso, e como é justamente a parte da introdução, leva a crer que todo o livro vai ser nessa mesma dinâmica, com esse mesmo conteúdo. Todavia, é só a primeira parte. Então, nós vemos, depois eu vou voltar no índice aqui, para analisar mais alguns itens por itens. Mas nós vemos aqui que depois da página 200, ou seja, até a página 200, realmente fala sobre Gênese e a parte histórica, filosófica ou científica. Posteriormente, da página 210, já começa a falar os milagres segundo o Espiritismo. Então esse é um tema muito interessante, muito importante de ser estudado, de ser pesquisado. É um assunto gostoso de se ler, porque fala sobre passagens da Bíblia e outras curiosidades sobre o assunto. A terceira parte, aqui, fala aqui ainda os milagres do Evangelho, né? Então fala várias passagens do Evangelho. Então é um assunto muito interessante, é um livro agradável para ler após a página 200. Depois disso, após a página 310, aí é analisado as predições segundo o Espiritismo. E ainda continua com análise de passagens do Evangelho, falando sobre coisas futuras que Jesus falou, e interpretando algumas parábolas que Jesus falou. Então também é uma parte muito interessante e muito importante. Então nós temos na prática metade do livro sobre a Gênese realmente, e um quarto sobre os milagres, e um outro quarto sobre as predições futuras.
Bom, voltando lá no início, nesse 2/4 que trata realmente da Gênese, até a página 200, nesse caso dessa minha tradução do Guilom Ribeiro, então ele começa aqui, o caráter da revelação espírita. Então ele fala sobre Deus, a existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus, o bem e o mal, a origem do bem e do mal, porque através da doutrina espírita sabemos que o mal em si ele não existe, ele é momentâneo. Se o mal existisse, teria que ser criação de Deus, e Deus não criou o mal. Deus criou todos os espíritos iguais, e os espíritos é que evoluem, aprendem de reencarnação em reencarnação, alguns mais rapidamente, porque percebe que o caminho é só aquele, a jornada é aquela, e persevera, e assim tem uma jornada mais curta do que outros. Entretanto, alguns se rebelam contra aquela ordem que eles não enxergam a longo prazo, eles enxergam só o imediatismo. E o imediatismo ele parte muito dessa questão aqui, o instinto e a inteligência. O instinto é que nos deu o ego, o egoísmo, a vontade de ter vida própria, de ter individualidade, de ter independência. Então nós somos espíritos individuais por causa do ego. Mas só que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai aprendendo a ter respeito também pelos outros egos, pelas outras pessoas. E esse respeito obriga ou leva o espírito a também desenvolver sentimentos e virtudes. Isso que determina a evolução. E quanto mais o espírito é evoluído, menos ele dá valor para os seus supostos direitos, e mais ele compreende também os direitos do seu próximo. Mais simples ele vive, mais desapegado ele vive, ou ele encara a vida, a situação. Então, com isso, automaticamente, ele está diminuindo o ego dele, o egoísmo dele, está reduzindo o orgulho, está reduzindo a vaidade. E, na verdade, ele em si não está reduzindo em nada. Ele está se revelando e se aprimorando e se harmonizando com os demais espíritos. Só que num dado momento, o espírito, com essa sensação de que ele está perdendo, ele persevera no mal. Aí é a origem do mal, o próprio espírito, o próprio homem. E nessa perseverança pelo mal, ele faz muitas coisas e se une também a outros espíritos e faz organizações do mal, isso em determinados planetas. E lógico que ali também tem espíritos bons no meio, como disse Jesus, o joio cresce no meio do trigo. Então, esses espíritos, eles são taxados de endurecidos, porque às vezes ficam longo tempo sem reencarnar, e eles que dão a impressão de que o mal existe. Acontece que mesmo esses espíritos, depois de um dado momento, eles perceberão que não tem outro caminho. Eles perceberão que muitos que estavam do lado deles já evoluíram, foram em frente, reencarnaram, já fizeram as pazes com desafetos, já perceberam que a vida não é esse culto ao egoísmo, já se harmonizaram melhor com a natureza, com a vida. Então
no fim, o único caminho a trilhar é o caminho do bem. O mal não é criação de Deus. Bom, continuando, Kardec fala aqui na Gênese, no início, o papel da ciência na Gênese, antigos modelos, sistemas do mundo, o espaço e o tempo, o livro Gênese, a primeira edição foi em 1869, ou seja, no mínimo uns 40 anos antes de Albert Einstein. Muitas coisas que Albert Einstein escreveu já estava na doutrina espírita antes, quase 50 anos antes, mas as pessoas não se apercebem disso, não dão valor nisso. Então, isso mostra a importância da doutrina espírita. Eu vou voltar aqui no início, na introdução da Gênese, onde diz aqui, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. Então é bem isso. A doutrina espírita, ela não pertence a Allan Kardec. E ele tem todos os méritos, Allan Kardec tem todos os méritos, porque ele copiou as mensagens, ele organizou as mensagens, aonde faltava uma palavra específica para melhor designar aquele assunto, ele criou essa palavra. Por exemplo, médium, perispírito, espírita, tudo foram palavras criadas por Allan Kardec, e tem outras. Então, por isso que ele é chamado de codificador, ou seja, deu código, separou os assuntos, organizou. Esse é o mérito do Allan Kardec. Mas a doutrina mesmo é dos espíritos. E os espíritos já tinham conhecimento de toda essa realidade, de coisas que ainda a nossa ciência não compreende. No entanto, os espíritos deram as mensagens e está registrado no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, no livro Céu e Inferno, e nesse livro a Gênese. Daí a importância de se estudar também esse livro, a Gênese. Mas vamos voltar lá ao índice. Bem, então, além dessa questão do espaço e o tempo, ou seja, hoje é muito comum isso, dobra do tempo e lei da relatividade de Albert Einstein. Tudo isso Kardec já tinha escrito, já tinha deixado escrito nesse livro, a Gênese, por instruções dos espíritos. Mas ele fala aqui ainda a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço e assim por diante. Aí depois ele vai aqui, esboço geológico da Terra, períodos geológicos, estado primitivo, período primário, período de transição, período diluviano, até o nascimento do homem. Depois teorias sobre a formação da Terra, condensação, alma da Terra, revoluções do globo, idade das montanhas, dilúvio bíblico, revoluções periódicas, cataclismos, a gênese orgânica, formação primária dos seres vivos, princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos, o homem corpóreo. Então, aqui é uma parte muito interessante também, porque ela nos dá um indicativo muito seguro, muito preciso, da evolução das espécies. E isso em 1869. O livro de Darwin sobre a evolução das espécies saiu 10 anos antes. Mas é evidente que naquela época as ideias não se propagavam qual hoje, porque não havia essa globalização e nem internet. Mas o livro Gênese, ele vem através dos espíritos justamente reforçar a questão da evolução das espécies.
Então, essa parte primeira, que é dois quartos do livro, 200 páginas mais ou menos, ela termina aqui com a gênese espiritual, sobre o princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria, encarnação dos espíritos, reencarnações, imigrações e imigrações dos espíritos. Isso é um assunto muito interessante, porque nós não vivemos num único planeta. Nós podemos reencarnar em vários planetas, depende da nossa necessidade de evolução. E necessariamente não planetas do nosso sistema solar, mas planetas outros da nossa galáxia. E depois, na sequência, inicia já um assunto mais agradável, menos científico, os milagres segundo o Espiritismo. E depois fala que os milagres no sentido teológico, o Espiritismo não faz milagres, faz Deus milagres, o sobrenatural e as religiões. Então esse é um assunto muito importante, porque Deus fez as leis e nada acontece ao acaso. Se uma pessoa sofre de uma determinada doença, pode ocorrer por dois motivos. Primeiro, por escolha dela nesta reencarnação. Escolhas viciosas, alimentos viciosos, bebidas viciosas, e isso pode provocar enfermidade. Então é uma enfermidade inútil. A pessoa está sofrendo, mas não existe uma razão específica para que sofra. Não é nem uma expiação e nem uma provação. É só uma consequência das escolhas que a pessoa fez agora, nessa reencarnação. Então a hora que ela mudar o jeito dela se alimentar, o jeito como ela vive, das escolhas que ela faz, automaticamente ela vai se curar da enfermidade, a menos que a enfermidade já tenha provocado consequências físicas. Então é evidente que aí a pessoa vai ter que conviver com isso o resto da reencarnação. Mas tem situações que a pessoa passa por aquilo por uma provação. Então o que é provação? Prova. É uma mostra de que a pessoa realmente adquiriu a virtude ou o conhecimento necessário para passar por aquela situação. A gente vê isso todos os dias na vida. Tem pessoas que sofrem um determinado acontecimento e passa por aquilo com muita tranquilidade, sem muita tristeza excessiva e nem com muita alegria desnecessária. Passa com naturalidade. Outras faz daquilo uma tempestade infinita e absurda. Por que essa diferença? O mesmo acontecimento. Por que essa diferença? Porque um espírito já adquiriu aquela evolução. Ele sabe que aquilo é momentâneo, ele não dá tanta importância a determinados acontecimentos. Ele sabe qual é as prioridades para a vida dele. Outros já se apegam muito ao momento. Bom, então essas provações, elas ocorrem justamente para a pessoa ir burilando e desenvolvendo as virtudes. Então, um aluno, por exemplo, do ensino fundamental, ele estuda durante um ano. Durante um ano, ele vai fazer 4 provas, que determinarão médias por bimestre. Então, se é uma escola particular, por exemplo, e exige a média 7. Então, no primeiro bimestre, ele tira 7, ok. No segundo, ele tira 7, ok, está no caminho certo. No terceiro, ele tira 7, ou tira 8, vamos colocar, ok, está no caminho certo. Aí no quarto, ele fala, não, mas eu já tirei 7, já tirei 8, por que eu tenho que fazer o quarto? E aí não faz a prova. Ele vai passar de ano? Não vai. Então, as pessoas, quando passam por uma determinada provação, uma doença, para aprender a ter mais resignação, a ter mais respeito com as leis de Deus,
por algum motivo ele está passando por aquela enfermidade, essa enfermidade tem um prazo certo para terminar. E se é, por exemplo, como eu disse, como um estudante que vai fazer 4 bimestres, como que ele vai se curar após o 3º bimestre? É por isso que Jesus fez uma parábola dos 10 leprosos. Ele curou os 10 e falou para ele: vai se lavar no tanque de Siloé e vai depois e se mostra ao sacerdote. Os 10 foram. E no caminho, os 10 se sentiram curados, viram que estavam curados. E o 9 continuou, foi se lavar e se mostrar ao sacerdote, que é o culto, a tradição. Mas um não. Um falou: puxa vida, eu fui curado por aquele homem, que era Jesus. Ele voltou para agradecer Jesus. E quando ele voltou, Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Ora, mas se ele foi salvo, então os outros 9 foram curados, mas não salvos. E o que significa isso? Que a enfermidade iria voltar para aqueles outros 9. Aquele ali sim se curou, porque o objetivo não é fazer a pessoa sofrer por muito tempo, indefinidamente. A pessoa sofre até ela aprender a passar, a conviver com aquele sofrimento. Então, após isso, a pessoa está apta a ser curada. Ela não precisa mais cumprir aquela etapa. Então, aí é onde entra: o espiritismo não faz milagres. Não faz. Porque se fosse, ninguém faz milagre. Nesse caso de Jesus, nem Jesus fez milagre. A própria fé da pessoa, Jesus disse: a tua fé te salvou. Porque o que Jesus fez, manipulando a energia, foi purificar o corpo, mas o espírito daqueles 9 leprosos continuavam contaminado pela mesma origem que provocou a doença. Então, hoje em dia é muito comum assim: centro espírita que dá prioridade para o estudo tem pouca frequência. As pessoas não querem estudar porque é mais trabalhoso, exige mais dedicação, é um trabalho a longo prazo. O que as pessoas querem? O imediatismo, querem a cura. Então, centro espírita que faz cura geralmente é muito frequentado, muito frequentado. Mas essa que é a questão: cura do quê? Só do corpo? Cura do espírito? Cura do quê? Então, daí a importância do estudo desse capítulo aqui para entender essa situação. Deus faz milagres? Se Deus fizesse simplesmente um milagre, ele estaria revogando a própria lei dele. O que Deus faz é o reconhecimento da fé da pessoa. Não disse Jesus: bate e será aberto? Peça e será dado? Porque depende da própria pessoa. Se um homem tem 10 filhos e um filho pede: pai, compra um lápis para mim, o pai vai comprar o lápis para os 10 filhos, porque todos são filhos? Ou vai comprar o lápis para aquele que pediu? Ele que está precisando, ele que quer, ele que pediu. O pai faz o quê? Compra um lápis para aquele que pediu. Então, quem pede a Deus, recebe. Quem não pede, continua na sua jornada, de acordo com as leis de Deus. Bom, mas o livro ele vai em frente e fala aqui sobre os fluidos. Fluidos são energias, como eu já citei no vídeo anterior, o ectoplasma. Então, elementos fluídicos, formação e propriedade do perispírito, a ação dos espíritos sobre os fluidos, porque os espíritos realmente agem sobre os fluidos. A água fluidificada, por exemplo, os espíritos eles afastam energias negativas. Nós somos energia. O nosso pensamento, o nosso sentimento cria energia em torno de nós.
Então essa energia pode ser positiva de acordo com o padrão do nosso sentimento, pode ser positiva de acordo com o padrão do nosso pensamento, ou pode ser uma energia negativa. E aquela energia negativa ela vai ficar ao nosso redor, nos prejudicando e influenciando e prejudicando pessoas que estão ao nosso redor, e em alguns casos até atraindo espíritos perturbados, espíritos sofredores, espíritos doentes, porque conforme eu já expliquei nos vídeos anteriores, não é porque desencarna que já vai para o céu, não é porque desencarna que já vai enfrentar uma situação melhor na dimensão espiritual, porque as dimensões são várias, são faixas de vibração. Cada espírito vibra num determinado padrão que faz com que ele só escute, enxerga e perceba aquilo que existe numa determinada vibração. Então tem espíritos que não cultivaram nenhum bom sentimento, não estudaram nada enquanto encarnados, e depois no plano espiritual sofrem. E eles são atraídos por essas pessoas negativas também. Bom, os bons espíritos podem ajudar. As orações, as preces podem ajudar, e aí é uma forma dos espíritos agirem sobre os fluidos e afastar aquela energia negativa, que é o que acontece frequentemente no passe. Só que tem um detalhe: a lei de Deus não muda. Então, aquela pessoa, ela toma o passe, por exemplo, ela se sente bem, mas se ela não muda o padrão de sentimento, o padrão do pensamento, no máximo ela vai dormir bem aquela noite, e no dia seguinte ou nos dias seguintes vai voltar tudo ao que era antes. Bom, mas o livro ele continua, fala sobre que vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas. Esse é um capítulo interessante, aparições, transfigurações. E aí ele vai para a última parte, os milagres do Evangelho. A superioridade na natureza de Jesus. Então isso é muito interessante, porque quanto mais evoluído o espírito, maior poder mental ele tem. E através desse poder mental, ele pode manipular os fluidos, que foi o que Jesus fez, por exemplo, quando transformou água em vinho, ou no caso da multiplicação dos pães, ou no caso da pesca milagrosa, ou mesmo nas muitas e muitas curas que Jesus fez, justamente por causa disso. A questão do poder que ele tinha, um poder superior, de manipular esses fluidos e fazer com que os órgãos regenerassem, afastando os fluidos negativos, afastando espíritos que às vezes a pessoa pensa que está doente apenas porque ela está sofrendo a influência de um espírito perturbado. Afastando o espírito, a pessoa recobra a saúde. Agora, é interessante também, bem destacar isso, que quando Jesus fez essas curas, esses milagres, primeiro que não foram definitivas, ele curou o corpo, mas se o espírito realmente foi curado, vai depender da fé do espírito. E quando Jesus, por exemplo, que nem aqui, curou um paralítico, muitos paralíticos tinham na Judéia ou na Galileia. Nem todos ele curou. Por quê? Porque dependia da fé da pessoa, dependia da capacidade da pessoa em se mostrar digna da cura. Então essa que é a questão. A lei de Deus não pode mudar. Os direitos são iguais para todos. Depende da fé de cada pessoa, depende da compreensão de cada pessoa. Compreensão
no sentido de conhecimento e no sentido de virtudes, ou seja, de sentimentos. E aí o livro Gênesis continua aqui, muito maravilhosamente falando sobre passagens da Bíblia. Tem aqui Jesus caminha sobre a água, a transfiguração, bodas de Canaã, que nem eu já expliquei, o fermento dos fariseus. E depois ele termina falando sobre as predições futuras que Jesus falou. Então, como que é possível prever o futuro? Como é que é possível falar sobre o futuro? Então, a Gênesis é um livro muito bom, muito maravilhoso. A primeira metade é realmente mais enjoativa, requer maior atenção, porque nem todos têm esse gosto científico, esse gosto filosófico. Todavia, a segunda parte da Gênesis é muito agradável à leitura. Então, façam a leitura, estude o livro Gênesis. Esta é a mensagem de hoje. Deus nos abençoe e fique em paz.